Então, iniciando essa aula gravada, vamos falar sobre transformação de fontes e algumas simulações em dois softwares diferentes, na aula de análise de circuitos. Então, sobre o item transformação de fontes, algumas vezes a gente se depara com alguns circuitos que está em uma configuração de fonte de tensão e mais um resistor, ou uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, que é mais fácil resolver esse circuito se a gente fizer uma mudança nessa configuração. Então, para isso, existem algumas equivalências que a gente chama de transformação de fontes, que a gente pode pegar um circuito de um modo e transformá-lo em outro para facilitar o cálculo. Então, esse tema que a gente vai tratar aqui agora, que é a transformação de fontes, a gente tem duas possibilidades bem simples. Então, a primeira é transformar um circuito de uma fonte de tensão, transformá-lo em um circuito com uma fonte de corrente. Então, a gente tem uma fonte de tensão aqui no lado esquerdo, que a gente vai chamar de Vs, um resistor qualquer R, então seria uma fonte de tensão em série com uma resistência, e aqui nós vamos ter um ponto de conexão, que é o ponto A ao ponto B, e uma resistência que a gente pode chamar uma resistência de carga, um R-load aqui. Então, do ponto de vista da carga, se a gente fosse separar a carga, para a carga o que importa? Que independente o que você faça com o resto do circuito, importante para a carga é que chegue as mesmas coisas que chegariam antes nos pontos A e B, que é onde ela vai ser conectada, certo? Dessa maneira, nós podemos fazer o quê? Nós podemos pegar esse circuito e transformá-lo num circuito de uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, de modo que do ponto de vista da carga, ou seja, quando a gente vai conectar a carga no ponto A ao ponto B, isso aqui seja a mesma coisa, né? Então vamos descer um pouquinho aqui, ó. Então para a carga, o que chega aqui na carga? Chega uma corrente, a gente vai chamar de corrente de carga, então chega nas duas situações, e essa corrente de carga tem que ser a mesma. Uma vez que essa corrente de carga chega na mesma proporção, passando pelo mesmo resistor, é evidente que essa tensão de carga também será a mesma. Então vamos colocar aqui. Então, para a gente conseguir fazer essa conversão do circuito, vamos chamar assim, do circuito A para o circuito B, como é que a gente faria isso? Então, se a gente acabou de dizer que VL, RL e IL têm que permanecer iguais, então a gente pode fazer agora uma configuração matemática, para tornar isso possível. Então vamos fazer aqui, ó. Se eu disse que essas três variáveis têm que ser iguais, eu posso fazer o quê? Eu posso dizer que o IL de um lado tem que ser igual ao IL do outro, porque o RL vai ser igual, por consequência o VL também será igual. Então o IL desse lado esquerdo aqui, ó, então ele vai ficar assim, IL igual. Ele é nada mais do que a tensão total, que é o Vs, dividido pela resistência total, que é o R mais o RL. Do outro lado, nós teremos um divisor de corrente. Então, esse IL, que é a corrente que eu estou querendo calcular, ele é o quê? Ele é a corrente total, que é o IS, vezes o resistor que eu não quero, dividido por R mais RL. Agora, trazendo os dois para cá, fazendo essa igualdade, nós ficaremos com Vs sobre R mais RL é igual a IS vezes R sobre R mais RL. Então, simplificando, esse com esse, eu posso dizer o quê? Que a minha fonte de corrente nova, vai ser igual à minha tensão que eu tinha anteriormente dividido pela resistência. E essa aqui seria a equação geral da transformação de uma fonte de tensão para uma fonte de corrente. Então são circuitos equivalentes. Bom, se eu posso transformar de uma fonte de circuito com uma fonte de tensão para um circuito com uma fonte de corrente, o caminho inverso também é verdade, e o cálculo é exatamente
o mesmo, né? Exatamente o mesmo. Então, no final das contas, né, se aqui eu tenho IS, R e RL, aqui eu vou ter VS, R e RL. E a equação do VS, aqui embaixo, a equação do VS vai ficar R vezes IS. Então, fazendo isso aqui, eu consigo transformar um circuito que era uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência em um circuito que é uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então aqui, lembrando sempre, né, que do ponto de vista A, B, o circuito não pode se alterar, certo? Do ponto de vista A, B, o circuito não pode se alterar. Então, quais são os conceitos finais aqui, né? Então, a equivalência, ela tem que valer sempre para qualquer valor de R, ou seja, qualquer valor que a gente tiver aqui, ó, nesse resistor em paralelo ou nesse resistor em série, a equivalência tem que ser verdade, tá? Então, dá para fazer para qualquer tipo de circuito. Por fim, a seta da fonte de corrente, ela sempre vai apontar do menos para o mais da fonte de tensão, que é nesse caso aqui, ó. Essa seta da fonte de corrente que está para cima, nesse caso aqui, ela está para cima porque a gente posicionou ela do menos para o mais da fonte de tensão. Então isso tem que ser respeitado, porque senão a gente vai inverter, né, o sentido da corrente no circuito equivalente. Ok? Então, um exemplo aqui, né? Deixa eu passar para a próxima página só para organizar. Vamos lá. Então, exemplo 1. Transformar o circuito abaixo no menor circuito possível, considerando que esse circuito vai ter apenas uma fonte de tensão e um resistor. Então, como é que a gente olha para esse circuito e faz essa transformação para ele ficar o menor circuito possível, né? Então, olhando para ele aqui, a gente consegue identificar duas coisas. A gente consegue identificar uma fonte de corrente em paralelo com o resistor e uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então, a gente poderia fazer o quê? A gente poderia transformar isso aqui em uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência e juntar com o resto do circuito, ou, na minha opinião, seria mais fácil, mas visualmente mais fácil, transformar isso aqui, que está em destaque, em uma fonte de tensão em série com resistor. Então, vamos ver aqui, ó. Olhando do ponto de vista A e B, que é o que está conectando aqui no circuito, ó, eu vou copiar o resto do circuito, que eu não posso mexer nele, né? Então vai ficar aqui, ó, uma fonte de tensão que estava ali e um resistor. Então isso aqui eu só copiei, isso aqui não pode ser alterado. Então aqui continua A e B. E o que vier para o outro lado, aqui eu posso mexer livremente. Então a configuração padrão era transformar uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência em uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então vai fazer assim, ó. Fonte de tensão em série com uma resistência. Essa fonte de tensão é VS e esse resistor é o resistor R. Então o resistor R eu já tenho ali, que é o 10 ohms. E esse VS, conforme a gente tinha feito anteriormente, é igual a R vezes o IS. E o IS está aqui, ó. Então, o VS vai ser 10 vezes 5, o VS vai ser igual a 50 volts. Então aqui eu tenho 50 volts, né? Aqui eu tenho 2 volts e aqui eu tenho 3 ohms. Então como é que ficaria o menor circuito possível, né? Ó, vejam que aqui agora eu tenho uma fonte de tensão em série com uma resistência, em série com outra fonte de tensão, em série com outra resistência. O menor circuito possível ficaria apenas uma fonte de tensão, que seria o somatório das duas, e apenas uma resistência, que seria o somatório das resistências que estão em série. As duas resistências em série, 10 mais 3, dá 13 ohms. E as fontes de tensão, elas estão invertidas, né? Então 50 está para um lado e o 2 volts está para o outro. Então a fonte de tensão equivalente ficaria 48 volts. E assim a gente tem o menor circuito possível, partindo desse circuito um pouco maior aqui com outro tipo de configuração. E aí esse circuito aqui, se a gente quiser calcular a potência total do circuito, fica muito mais simples de fazer o cálculo.